A gente sempre fala sobre como a cultura dos tênis tem vários tentáculos aí, ou a cultura tem várias subculturas e as subculturas têm outras divisões entre si, mas que a cultura dos tênis tem sempre alguma ligação com outras naturezas, digamos assim. Comidas, lugares, bebidas, times de futebol, bandas, enfim, são vários os temas que podem ser considerados inusitados e desconectados com o universo dos tênis, mas que já foram transformados em calçados. Outro tema que é bem frequente e a gente acaba ficando um pouco mais acostumado, de certa forma, são os filmes. E é esse o tema desse SBR Listas. Então hoje a gente listou alguns longas-metragens que foram separados em diferentes partes, contando diversas histórias, ou pelo menos contando uma só em diferentes fases, e que foram transformadas em tênis. E aí você pode pensar, não, mas isso aí eu já manjo, eu já sei, nem são tantos assim. Mas a gente tá aqui não para listar tudo, mas pelo menos alguns que a gente considerou bem inusitado, pelo menos, né? Ou que passaram até a se tornar esquecidos com o passar do tempo. Então, calma aí que tem bastante coisa para você escutar agora. Então é isso, se arruma na cadeira, coloca aquele fone de ouvido, fica bem confortável, que vai começar mais um SBR Listas. O primeiro filme da nossa lista é o Transformers, que se você não sabe o que é, são veículos alienígenas que se transformam em robôs e que começou como brinquedos, né? Lá em 1984. Ganharam um filme em animação, um longa-metragem, em 1986 e só foram para as telonas no formato live action, com seres humanos atuando, em 2007. Nesses 15 anos, 6 filmes foram lançados, conquistando muitos e muitos fãs pro Optimus Prime, Bumblebee, Megatron e todos esses outros personagens que ficaram famosos tanto pela sua caracterização como robô, quanto como carros, né? Tem muita gente que faz questão de ter um Camaro amarelo por causa do Bumblebee, eu diria. Ou por causa da música. Ou também. Verdade. Enfim, será que você conhece algum desses tênis do Transformers que a gente vai mostrar pra você agora? Bom, em 2007, a Nike foi quem começou, trazendo um trio um tanto quanto inusitado, reunindo Air Trainer 3, Air Max 90 Boot e Air Trainer Huarache, que foram supostamente inspirados por Optimus Prime, Starscream e Megatron, respectivamente. Um outro lançamento feito também em 2007 não envolvia exatamente um tênis. Na verdade até envolvia, mas não era um tênis para colocar nos pés. A Nike se juntou lá no Japão, que foi da onde saíram de qualquer forma os Transformers, né? E transformou literalmente um Free 7.0 em robô. Então foram 2 robôs tênis, ou tênis robôs, que vinham até numa caixa como se fosse um brinquedo até, porque era um brinquedo, e que se desmontava e se transformava em um Transformer. E considerando o nosso cenário cheio de tênis e bonecos, seria nada mal a gente arranjar um pra colocar aqui, né? Tem um ali embaixo. Agora a gente pula para 2009, quando o segundo filme da franquia estava quase ali sendo lançado, que era o Transformers 2, A Vingança dos Derrotados. Adoro esse nome. E aí a Nike teve 2 packs especiais criados, sendo que um deles era da divisão de basquete. E os modelos que integravam esse lançamento especial eram Zoom Shark Glide, Zoom FP e Zoom Flight Club. Modelos até que esquecidinhos, né? Não sei se merecidamente ou não, mas tão esquecidos. Já pensando num uso casual, né, fora dessa divisão de basquete, e pensando principalmente nos pés pequenos, já que eram tênis daquela grade school, né, daquela grade para pés pequenos mesmo, de adolescentes, ou a grade feminina, né? Foi lançado um Dunk High do Optimus Prime, teve também um Air Max 95 do Bumblebee e, por último, mais ou menos importante, teve um Air Max 2 CB do Megatron. CB de Charles Barkley. De Charlie Brown. Bom, que a Nike saiu na frente é inevitável, inegável, mas os anos posteriores ao que a gente está falando aqui trouxeram muitas e muitas opções de diversas marcas para os fãs da franquia Transformers, né? E foi justamente 10 anos, né? Exatamente 10 anos depois de ter saído o primeiro Transformers que a franquia, né? Ali os produtores de Transformers se aproximaram, né? Da Diadora e da Byte, ou Bait, não sei exatamente como que fala o nome da loja, mas que ela é bem conhecida por fazer uma série de colaborações ou lançamentos especiais envolvendo diferentes personagens, diferentes filmes, enfim, sempre com coisas muito legais. A Diadora se juntou com eles para lançar alguns tênis inspirados basicamente pelo Optimus Prime, o Megatron, o Bumblebee e o Soundwave. Entrou o Soundwave aí, né, para dar aquela
variadinha. Aí cada personagem ganhou um tênis, então 4 personagens, 4 tênis, e os modelos escolhidos era basicamente o N9000, o S8000 e o Aeon. Então tinha um dos modelos aí que se repetia, e uma coisa bem legal desse pack é que cada um dos tênis contava também com um bonequinho, um robozinho de Transformers que acompanhava seu respectivo personagem. No ano seguinte, quem teve a responsabilidade de materializar os personagens em tênis foi a Puma, através do RSX, com 2 opções especiais, uma que remetia ao Optimus Prime e outra que remetia ao Bumblebee. Quase sempre os dois, né? Em 2019 foi a vez da ASICS, né, que encheu o cabedal do Geolite 5 de velcros, colocou alguns patches que poderiam ser intercambiáveis por ali para dar cara também a alguns personagens. E olha ele aqui, ó. Então ele tinha esses painéis que você podia tirar, usar com, sem cadarço, tem o rostinho aqui dos Transformers na parte de trás, enfim, tudo para você deixar do jeito que você bem entendesse. A gente termina então o tema Transformers com 2 lançamentos da Adidas, exclusivos para o mercado chinês e com muita descrição, né? De 2 X9000L4, uma das versões da família X9000. Agora é hora de falar do Mad Max. No cinema desde 1979 já foram 4 filmes lançados dessa história meio futurística, pós-apocalíptica, né? Um clima meio desértico, com muita perseguição, muita tinta na boca, enfim, uma loucura aí no decorrer dessas várias décadas. E no ano que vem, 2023, parece que tem um 5º filme aí pra entrar no bolo. E por falar em Mad Max, que talvez ganhe mais um capítulo da franquia aí, teve uma inspiração não oficial, vamos dizer assim, da Adidas. Então nós tivemos o Adidas EQT Support 93, feito pela High & Lows e totalmente inspirado pelo Interceptor, o Ford Falcon XB GT Coupé 1973, conhecido como Pursuit Special, dirigido por Max Rokatansky, no final do Mad Max 1 e no começo do Mad Max 2. Carro icônico, né? Icônico. Agora, virando a página, a gente chega na parte de falar dos Jogos Vorazes, ou The Hunger Games, como você preferir chamar, que basicamente é uma série de filmes baseados em livros que tem esse mesmo nome e que foram escritos pela Suzanne Collins. O filme ele tem como principal protagonista, né, a Jennifer Lawrence, e ela interpreta a personagem Katniss Everdeen. E basicamente, como o próprio nome já sugere, né, são jogos um tanto vorazes. Então são jogos ali onde a própria Jennifer Lawrence e outros personagens batalham basicamente pela sua vida em 1001 aventuras ali, né? E aí em 2014, coincidindo com o terceiro filme, com o lançamento do terceiro filme da franquia, a Supra foi quem deu as caras aí mesclando cinema e cultura sneaker, vamos dizer assim, juntando cinema e tênis através de Skytop 4 e Vader, que foram inspirados no Distrito 13. Agora é hora de falar de um assunto que o Gerson gosta bastante, né? Falar de super-herói, mais precisamente de um dos super-heróis mais queridinhos e mais famosos do mundo, que é o Homem-Aranha. O amigão da vizinhança. Eu também. Bom, foram muitos filmes feitos com o Homem-Aranha, ou Teioso, ou Aracnídeo como grande personagem principal, fora os que ele aparece sem ser o personagem principal. E óbvio que falando de Homem-Aranha já vem um monte de referência na cabeça de vocês, tanto os tênis usados por ele no filme, quanto os tênis referenciados pelos quadrinhos. Mas como a gente disse lá no começo, a ideia é tentar fugir um pouquinho do que é óbvio, então nós vamos cavucar aqui nos arquivos para algumas coisas especiais para vocês. Em 2014, o Homem-Aranha e o Electro, eles se degladiavam nas telas do cinema. Não sei se você lembra. Eu particularmente não lembro. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, a gente lembra de que foi lançado nesse mesmo ano pela Adidas 100 pares de 2 tênis, sendo um deles inspirado pelo Homem-Aranha e o outro pelo Electro. O do Homem-Aranha era um Ad Zero Prime Boost e o do vilão ali, do Electro, era um Energy Boost. Ambos
cobertos ali por estampas, cores e outras coisas que remetiam aos seus respectivos personagens. Em 2017 foi a hora de Peter Parker estar voltando para casa e dessa vez quem deu as mãos para ele fazer esse retorno foi a New Balance com o 530 feito com cabedal com couro que tinha alguns detalhes visuais bem bacanas que remetiam ao aracnídeo aí com as teias, enfim, vários elementos que dão essa ligação direta ao personagem. Um tanto elegante até, né? Deveras. Em 2019, depois dele voltar pra casa, o Homem-Aranha foi pra longe, né? Foi pra longe e a Adidas resolveu colocar tanto nos campos, gramados, quanto nas ruas, um pack de chuteira e tênis baseado nisso aí que eu acabei de falar, né? Então, eram duas nêmesis, né? Uma para uso casual e o outro para uso junto ao futebol, onde os olhinhos do Homem-Aranha estavam ali do lado, as teias e as cores presentes em todo o cabedal, e era um pack bem legal também. Teve quem usou de verdade, os jogos profissionais. É mesmo? É mesmo. Bom, antes que nos xinguem, vamos falar sobre o mais icônico, pelo menos nos últimos anos aí, que é o Air Jordan 1, calçado pelo Miles Morales na animação do Into the Spider-Verse, né? Então, é basicamente o Air Jordan 1 Chicago, mas no filme era o Air Jordan 1 Chicago, mas aí para venda comercial, aí na vida comercial do modelo, para venda e para vida comercial, ele tinha uns detalhes de azul e uns detalhes no cabedal que diferenciavam esse Air Jordan 1 Origin Story do Chicago tradicional. Na época a gente ainda comentou, né, que foi relativamente fácil, né? Dava para comprar, Dava pra comprar. E agora está valendo uma bagatela, né? Ah, é? Muito legal. Bom, encerrando aí o lance do aracnídeo humano, e não tem como a gente não falar de um filme que é praticamente sinônimo de saga. Ali é ao pé da letra praticamente, né? Tem toda uma história contada no decorrer de 6 filmes e depois acaba se desdobrando em várias outras coisas, foram né? 9, na verdade, né? 6, depois mais 3, aí teve série, tem jogo de videogame, tem livro, enfim. Isso aí é pra quem gosta e pra quem não gosta. E pra quem conhece um pouquinho disso, já se ligou que a gente tá falando de Star Wars, uma história que se desdobra em inúmeros episódios e que está entre os filmes de maior prestígio do mundo, com uma legião de fãs gigantesca e muitos deles levam a coisa muito a sério, quase como uma religião, né? É isso, e mesmo que você não for grande entusiasta da franquia, você vai saber, pelo menos conhecer algum dos personagens, a gente vai pular maiores apresentações para ir direto pro que precisa. Oficialmente, a Adidas é a marca que mais se esforçou no decorrer de todas essas décadas. Na real, não foi de todas as décadas, né? Porque é algo relativamente recente, mas é ela que criou a grande maioria dos tênis do Star Wars. Então já virou praticamente uma tradição de tempos em tempos, temporadas em temporadas, ela lançar uma coleção super especial composta por tênis, roupas e acessórios da Guerra nas Estrelas. Ainda vem lançando até hoje, né? Bom, foi lá mais ou menos em 2009 que a Adidas fez, talvez a parte mais icônica do seu trabalho com Star Wars, que foi, cara, você pode pegar qualquer produto da Adidas e qualquer produto de Star Wars e a chance de você mesclar os dois e não estar naquela coleção é muito baixa. Então foi uma coleção muito extensa que reunia tênis, reunia também algumas peças de vestuário, mas o mais legal de tudo é que as coisas vinham em uns blisters, como se fossem bonecas, aquela embalagem que é um papelão com a parte plástica em cima, então saudosa época que a Adidas podia usar plástico tranquilamente, né? Hoje não pode mais. Enfim, parecia que eram bonecos, então é muito raro ainda, é muito desejado entre os fãs de Star Wars, quem ainda tem essas peças, principalmente as guardadas nas embalagens originais. E como o Gerson comentou, eram tantos tênis, tantas coisas, que a gente só vai mostrar alguns aqui, porque olha, se for parar pra falar de tudo... É um vídeo só disso. Bom, como a gente já disse, é tanta e tanta coisa de Adidas com Star Wars nos últimos anos aí, e aí, às vezes até com lançamentos de alguns capítulos da história, ou só lançamentos de produto mesmo, é muita coisa. E pra você ter ideia do tamanho desse vasto universo, que a gente poderia fazer um vídeo só pra isso, vai lá no nosso site, que é sneakersbr.com, e joga na busca Adidas e Star Wars. E como nem só de Adidas vive o homem e o fã de Star Wars, né? A gente tem que falar de outras marcas que em algum momento se esforçaram para criar modelos inspirados, baseados, mesmo que de forma não oficial, né, em personagens e outros elementos de Star Wars. A Nike, por exemplo, usou e abusou dessas referências em um trio de dunks de certos bons anos atrás, né, onde eles ganharam o apelido de Jedi, Boba Fett e Tauntaun.
Tem até um de um pouco antes, que era Stormtrooper, mas como a cor dele é só uma referência à cor, que era branco e preto, é muito simples, então... É o Panda, é o... Mas enfim, esses 3 pelo menos são icônicos e muito bonitos, viu? Sim. Aí, complementando o que o Gerson falou, a Nike também lançou bem recentemente, poucos meses atrás, um trio de Air Presto Mid Utility, aquela versão um pouco mais alta que a Cronin já usou, enfim. E cada um deles fazia referência a um personagem de Star Wars, que no caso era Darth Vader, o Boba Fett e o Bossk. E ainda tá até no site da Nike, hein? Corre lá que depende da numeração, você ainda acha. E a Vans, marca que você tanto gosta, que tanto gosta de você, também já fez o seu papel de acalentar o coração dos apaixonados por Star Wars, fazendo algumas estampas de momentos clássicos dessa saga tão grande e tão amada por muitas pessoas. Mas o melhor ainda está por vir. Pouco conhecida mundo afora, pelo menos aqui no Brasil, e eu imagino que em boa parte do mundo, a marca sul-coreana Sweet Fish lançou até mais ou menos recente, né, em 2019, antes da gente saber o que era a Covid-19, lançou uma coleção totalmente inspirada pelas naves X-Wings, né, da Resistência. Então foram 3 tênis do modelo Motive, que eles chamam, e eles eram cheios de detalhes bem legais. E dentre esses detalhes legais, o mais legal fica ali na língua, onde você levanta o para-brisa da nave praticamente e você pega ali, ó, de surpresa, um dos pilotos dessas X-Wings. Será que era o Luquinho? Já que estamos falando de filmes que são capazes de arrastar multidões para as telonas e até para as telas menores dentro de casa, né? Vamos migrar agora para um dos mais poderosos de todos os tempos e vamos para Hogwarts. Bom, a K-Swiss, que opera principalmente dentro do universo do tênis, mas do tênis do esporte, não o calçado, quer dizer, dos dois, na verdade. Ela lançou em 2020 uma coleção bem interessante, que era basicamente integrada por um Hypercourt Express 2, inspirado naquela famosa vassoura voadora Firebolt. E também tiveram vários outros tênis baseados nas casas super famosas de Grifinória, Lufa-Lufa, Sonserina e Corvinal. Bom, falando ainda sobre marcas que não são tão comerciais ou conhecidas ou até preferidas entre os sneakerheads mundo afora, chegou a vez da Anta, que junto do jogador Klay Thompson lançou um KT3, que era inspirado nas magias de Harry, uma vez que Klay é um grande fã da turma do bruxo mais famoso do mundo e não é de hoje, né? Bom, e assim como no Star Wars, a Vans também, né, resolveu dar sua pitada ali, né, sua contribuição em 2019 nesse universo da bruxaria, e ela fez uma extensa coleção também com roupas, acessórios e muitos tênis inspirados pelas casas, pelos personagens e tudo isso que foi criado junto a J.K. Rowling. Saindo agora do universo das magias, alguns brinquedos do jovem Andy estavam morrendo de medo de serem abandonados pelo seu dono e lá em 1995 começaram grandes aventuras para chamar a atenção do garoto. E várias marcas se juntaram com Toy Story. Essa é a historinha aí dos brinquedos que tomam vida e se bagunçam a vida, bagunçam o planeta no geral. Bom, se a gente deixou das outras vezes a Vans meio que por último, aqui a gente vai começar por ela, já que em 2016 ela lançou também uma coleção muito grande, super extensa, com tudo que se tem direito, inspirado pelo Woody, pelo Buzz Lightyear, enfim, por todos esses personagens que protagonizam os 4 filmes dessa série. E aí tem a solinha escrito Andy, que é bem foda. Isso né? é bem legal. O mesmo aconteceu com a Nike e, de novo, a Nike só fez referências, né, aos desenhos, mas enfim, pegou o LeBron Soldier 12 e colocou cores inspiradas nos personagens do filme, permitindo que você, fã do LeBron, do tênis e da franquia, pudesse ir pro seu jogo com os personagens favoritos nos pés. Bom, em 2 anos seguidos, né, a Reebok e, de novo, aquela loja lá que eu falei, a Bait, a Byte, enfim, se inspiraram em personagens de Toy Story para a criação de edições super especiais de um mesmo modelo, o Instapump Fury, que eu imagino que seja o tênis predileto, ou um dos tênis prediletos da Reebok, dessa dupla aqui, né? Ah, A certamente. gente gosta bastante. Mas enfim, um dos tênis era 100% verde, inteirinho verde,
com materiais meio brilhosos ali, numa clara referência àqueles soldadinhos, né, que aparecem no filme e que eu tenho uma vaga lembrança de eu ter tido em algum momento da minha vida, pelo menos um desse aí. E além desse Instapump dos soldadinhos, também teve um onde um pé representava o Woody e o outro o Buzz Lightyear. Então um pé diferente do outro, com detalhes que referenciavam cada um dos personagens, um tênis bem chamativo e muito legal. Por fim, mas não menos importante, chegou a hora de falar da Adidas e da sua extensa coleção também, que envolvem os personagens dessa turma aí maneira da Pixar. E aí, além dos personagens já bem óbvios que a gente já citou em vários outros tópicos, teve também o Garfinho, que ganhou seu próprio tênis, e o Garfinho que foi o personagem que brilhou tanto no Toy Story 4, né? Garfinho. Bom, acho que é isso, já falamos bastante, já percorremos aí um caminho com Toy Story, com Transformers, Harry Potter, Star Wars, Mad Max, enfim, vários filmes icônicos. Tínhamos muito mais filmes pra falar aqui, mas é melhor encerrar, porque, né, é muita coisa. Bom, escreve aí nos comentários quais desses aqui vocês já conheciam, qual vocês não conheciam, qual vocês mais gostaram de conhecer e sobre qual mais tema vocês querem que a gente faça o SBR Listas, porque esse mês ainda vai ter outro mês pra frente que tá ainda nesse universo meio cultura pop, meio nerd, meio geek, né? Enfim, é isso. Ficaremos por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o nosso canal e também ativar as notificações. Siga as SneakersBR em outras redes sociais e tomem água. Beijo. Tchau, tchau.